Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu estou aqui pra dar aquela pregadinha. Eu sou a Pri, eu sou a esposa do Isa e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou dar a fail de hoje. Faz tempo que o Isa me pede pra fazer uma pregadinha e eu queria muito mesmo. E queria aproveitar essa série sobre os vacilos, que eu estou amando demais. Nossa, o Isa tá arrasando muito, estou curtindo demais assistir. Eu lembro que bem no começo, quando ele começou a fazer essa série, ele me perguntou qual era um vacilo bíblico que tava muito na minha mente, ó, que eu, sei lá, que eu achava interessante até pra fazer uma pregadinha sobre. E sempre veio na minha mente um vacilo que não é muito falado. Eu acho que eu nunca nem ouvi uma pregação, nunca, sobre essa história. Porque na real é uma história de terror, tipo, é horrível. É uma das piores histórias da Bíblia, eu acho, assim. E veio muito na minha mente porque eu lembro que quando eu era criança e eu vi essa história, eu fiquei tão terrorizada. E eu lembro que eu até perguntei pro meu pai, assim, tipo, como que isso poderia ter acontecido? Como que isso estava na Bíblia, e ele explicou que era um vacilo. Então isso me marcou muito, de como um vacilo tão épico, um vacilo tão horroroso pode estar documentado nesse livro, e a gente quase nunca fala sobre isso. E como eu disse, eu entendo porque a gente não fala muito, é uma história muito trágica. Mas já que estamos numa série sobre vacilos, analisando vacilos bíblicos, Ai, gente, tá ouvindo minha filha? Fofinha. Então, a pessoa que fez esse vacilo, o nome dele é Jefté, eu vou pronunciar assim, não sei se as pessoas pronunciam diferente. Se você nunca ouviu falar sobre Jefté, comenta aí embaixo um emoji de jacaré, só pra ser aleatório, porque começa com J, por isso. Porque realmente eu acho que a maioria das pessoas nunca nem ouviram falar desse cara. Ainda mais o vacilo dele, que se encontra em Juízes 11, a partir do versículo 29. Se você quiser ler essa história, esse relato, tá aí a referência. Eu não vou ler tudo porque é uma pregadinha. Vamos tentar resumir em alguns minutinhos. Então essa história acontece na época dos juízes. Tava tudo meio que um caos, mas não precisamos entrar muito em detalhes sobre isso. Eu vou direto pro ponto, tá? O miolo da história. O que aconteceu? Um cara chamado Jefté, general de guerra, pra tentar libertar, salvar o povo dele da opressão de ser escravos. Tempos bem bárbaros, né? Esse cara, Jefté, ele faz um voto com Deus. Ele diz: Deus, se você me der vitória nessa batalha, eu vou te sacrificar a primeira pessoa que sair da minha casa pra celebrar a vitória. Então, tipo, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa pra me saudar, tipo, pra sair celebrando que eu, tipo, que a gente venceu a batalha, eu vou sacrificar essa pessoa diante de ti. Tipo, literalmente sacrificar, tipo, matar a pessoa. E ele é vitorioso. E aí a história conta que ele chega na casa dele super feliz, e a primeira pessoa pra sair, pra celebrar a vitória dele é a única filha dele. Única filha. Tipo, ele não tem outro herdeiro, não tem nada, só tem essa filha. E ela sai dançando feliz da vida, o pai dela, tipo, venceu a batalha. E aí ele começa a chorar e fica super triste e fala: filha, agora eu já prometi que eu ia sacrificar você, então você vai ter que morrer. Aí é um chororô por todo canto, por todo lado. Parece alguma história grega, assim, sei lá. Mas aí ela concorda, ela fala: não, você prometeu e vocês foram vitoriosos, então eu não quero que venha nenhuma maldição, sei lá, sobre a nossa família, então eu vou sair com minhas amigas e chorar minha virgindade, me dá só um mês, alguma coisa assim, e aí eu volto e você me sacrifica. E isso acontece, aí ela volta e ele sacrifica ela. Tipo, horrível, horrível do começo ao fim. E eu lembro sendo a primeira filha, a mais velha, tipo, por alguns anos eu fui a única filha dos meus pais. E enfim, eu lembro lendo essa história, ouvindo essa história como criança, e ficando muito chocada, e ficando tipo assim, como que isso tá na Bíblia, como que isso aconteceu, como que Deus deixou isso acontecer, e ficar, tipo, chocada, né? E eu lembro que eu primeiro pensei: nossa, mas ele fez esse voto, ele não deveria ter feito esse voto, mas já que ele fez, ele tinha que cumprir, porque era um voto com Deus. E eu lembro que meu pai explicou pra mim que nessa história tem dois vacilos. O primeiro vacilo é que, óbvio, que ele não poderia ter feito um voto ridículo desse jeito, de matar alguém. Isso nunca
isso nunca fez parte dos planos de Deus, nunca fez parte da lei que os israelitas seguiam, nunca fez parte dos mandamentos, nada disso. Então, tipo, primeiramente, esse voto foi do mal. Então isso aí a gente pode aprender a primeira lição com esse cara, esse jacaré. Antes da gente fazer algum voto pra Deus, a gente tem que analisar se realmente isso é alguma coisa que a gente vai poder cumprir e levar a sério isso, né? A gente não pode pensar que voto com Deus é brincadeira, a gente tem que levar muito a sério. Jesus até dá o exemplo que ninguém vai construir uma torre sem planejar antes o que leva pra construir aquilo. Então antes de a gente se comprometer com algo, a gente tem que analisar se a gente vai poder cumprir com isso. É alguma coisa que eu vou começar e não conseguir terminar? E especialmente quando o assunto é um voto a Deus, quando a gente tá falando prometendo algo a Deus, isso é muito sério. Mas tá, primeiro vacilo, fazer um voto ridículo pra Deus. Segunda coisa que ele fez que foi ridículo foi que ele realmente foi e matou alguém. Tipo, matou uma pessoa que é totalmente contra o que Deus manda. Então ele matou a filha dele em nome de Deus. E fazendo isso ele fez alguma coisa que era totalmente contrário à vontade de Deus. Isso me lembra que tem muitas pessoas no mundo que fazem coisas em nome de Deus, mas fazem coisas que são totalmente contra o coração de Deus. E isso é muito triste. Esse é outro vacilo que a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente usa a bandeira de Deus, a gente usa o nome de Deus pra fazer coisas que são totalmente contrário ao coração dele. Antes de começar a fazer coisas no nome de Deus, a gente tem que ter certeza que isso realmente é o desejo de Deus. Um vacilo não justifica outro vacilo. Não tava tarde demais dele se arrepender de um voto tão ridículo e não matar a filha dele. Não tava tarde demais. Então o que esse cara deveria ter feito? Fez esse voto ridículo, depois entendeu, sacou que foi ridículo, depois ele até fala por que eu fiz esse voto e tal. Ele tava arrependido, então ele deveria ter trazido isso diante de Deus e ter arrependido diante de Deus e não ter matado ela. Tem até outra história no Antigo Testamento onde o Saul também faz um voto ridículo que vai matar quem comer qualquer coisa, até quem quebrar um jejum e tal. Tem uma história, eu vou deixar a referência aqui. O Isa, na verdade, vai deixar a referência aqui. Mas ele faz um voto desse tipo, que vai matar alguém se fizer tal coisa. E o filho dele acaba caindo nisso, sem saber que tava rolando esse voto. E o Saul, em vez de matar ele realmente se arrependeu e não matou o filho dele. E foi tudo ok. Ele fez certo nessa ocasião de não ter matado o filho, porque ele tinha feito um voto ridículo. E uma coisa que minha mãe também ressaltou dessa passagem, que é muito real, a gente não pode fazer voto com a vida dos outros, ou que interfere com a situação dos outros. O Jefete fez um voto que envolveu a filha dele, que não tinha nada a ver com isso. Tipo, ela não sabia que não era pra ela sair da casa, ela não tinha nada a ver com essa história. Então é muito importante a gente entender que quando a gente faz alguma decisão séria, que isso envolve a nossa vida. É fácil fazer esmola com o dinheiro dos outros. Não tá certo a gente fazer voto ou fazer alguma decisão que vai interferir com a vida do outro, especialmente em nome de Deus, gente. Isso não é legal, não é certo. E é um super vacilo que eu acho que a gente pode ter cuidado pra não cair nessa. Óbvio que eu acho que ninguém tá, tipo assim, lutando com uma situação bem exatamente parecida com o Jefete, né? Tomara que não. Mas de uma forma bem menos drástica, isso pode ser algo na nossa vida. Às vezes a gente tá fazendo decisões bem radicais que não são nosso direito de fazer, que realmente envolvem a decisão, o livre-arbítrio dos outros. Então, mas pra resumir, é muito importante que a gente não faça votos que vai atropelar ou interferir na vida dos outros, que tipo, não estão tendo nada a ver com isso, né? É importante que a gente tome a responsabilidade sobre nós mesmos e não deixamos que isso atrapalhe as outras pessoas ao nosso redor, mas sim levar a sério nossos votos com Deus, pensar muito bem antes de fazer um voto com Deus, porque a Bíblia, em vários lugares, na verdade, ela até fala que é melhor não fazer um voto do que fazer e depois ficar quebrando. Mas também entender que um mal não justifica outro mal, que se a gente entender que a gente fez alguma besteira, que a gente tem que arrepender na hora disso e ter muito cuidado de não machucar as pessoas no nosso processo de buscar a Deus. Deus nunca se contradiz, por isso eu quero encorajar vocês mais uma vez a buscar na palavra dele, de entender quem ele é, a essência dele, porque eu tenho certeza, se o Jefete
tivesse um relacionamento genuíno com Deus, se ele conhecesse o coração de Deus, ele nunca teria feito esse voto de primeira mão e ele teria se arrependido na hora que ele percebeu a besteira que ele fez. Mas que bom que a gente não precisa cair nos vacilos dos outros. A própria Bíblia diz que essas histórias estão aqui para o nosso proveito, pra gente não cair nessas mesmas besteiras, nesses mesmos vacilos. A gente tem uma chance agora de fazer direitinho. Enquanto você tem vida, enquanto tem ar no seu pulmão, não é tarde demais de se arrepender e de andar no caminho. Essa história realmente é muito chocante e ela fala muito pra mim por causa disso, que a gente entende a seriedade. E é isso, galera, tô super empolgada pra ver o próximo vídeo do Isa sobre os vacilos. Quem vai ser a próxima vítima? Vamos descobrir. Mas um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo, se eu aparecer aqui alguma hora também. E tem vídeo no meu canal também. Um beijo, tchau.